Você sabia que o número de flexões de braço que você consegue executar fala sobre o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e que existe um número mínimo em relação à sua faixa etária e o sexo? E seguindo a linha do Recomend Execute, vamos nessa, vamos ver quantas flexões eu, com 34 anos, consigo fazer. Aqui, vamos lá, primeira tentativa, viu? Primeira e única. Eita! Pegou aqui. Bom, 44 repetições. O que é que esse número fala sobre o meu risco de desenvolver doenças cardiovasculares, cânceres, doenças neurodegenerativas e diabetes? Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, então eu já deixo a sugestão para você que está curtindo, está aprendendo aqui no canal, já deixa o seu like. Se você chegou aqui agora, joga aqui nos comentários qual é o tema, uma dúvida que você tenha, que porventura você ainda não tenha visto aqui pela rede do YouTube. Então vamos nessa, vamos aprender por aqui. Sempre o conteúdo é baseado em evidências, porque esse daqui foi um artigo que eu julguei interessante e vejam só o título dele. Foi um artigo publicado em 2019, que é a associação entre a capacidade de executar flexões de braço e o risco de desenvolver eventos cardiovasculares em homens adultos. Então vamos nessa, vamos destrinchar aqui o estudo com mais detalhes. Primeiro ponto, né? As doenças cardiovasculares, elas representam a principal causa de morte no mundo. E aí a gente precisa ter ações para preveni-las, para reduzir esses danos causados por elas. E nesse estudo, ele considerou doenças cardiovasculares. O que seria uma doença cardiovascular? Então, uma doença coronariana, insuficiência cardíaca ou até uma morte decorrente de um problema de coração. Basicamente isso, certo? Que foi definido. E quando a gente busca, um método de avaliação, a gente tendencialmente imagina um exame complementar, um exame de sangue, um exame de imagem, algo que seja mais caro, mais custoso. Só que por vezes, pessoal, a resposta, o seu corpo já dá sua resposta. Basta que o profissional ele consiga interpretar esses dados. É mais um motivo que a ciência quer mostrar para vocês que construir bom músculo é muito mais que um efeito estético. É um efeito de saúde. É um efeito protetor não só para essas doenças cardiovasculares, como cânceres, doenças neurodegenerativas, doenças metabólicas como diabetes. Então assim, o leque de ações e benefícios é muito mais amplo do que às vezes você consegue imaginar, olhar ou até ter uma visão um pouco mais restrita. Ah, eu vou fazer exercício para quê? Só para ficar bonitinho? Só para ficar bonitinha? Não, gente. O contexto, ele é muito mais amplo. E aí vamos nessa, vamos destrinchar aqui esse ponto para reforçar essa necessidade de mudança e de construção de bons hábitos de vida. E aí, nesse estudo, eles avaliaram 1.104 homens. Eles tinham uma profissão de bombeiros, então no próprio título ele coloca que são homens ativos, né? Então aqui a gente já tem uma coisa que a gente chama de viés de seleção. São homens que já fazem exercício físico. E aí, os homens sedentários? E as mulheres também, né? Que fazem exercício, que não fazem. Então esse grupo foi muito mais restrito. Mas temos um número aí de 1.100 pessoas que é uma coisa que chama a atenção. A idade média deles foi de 39 anos, sendo que a faixa etária variou de 22 a 66 anos, o IMC médio de 28,7, e o que foi que eles avaliaram? Durante esse tempo, esse período de 10 anos que durou o estudo, colocaram as pessoas para conseguir fazer as flexões de braço e dividiram em categorias. Quem conseguia fazer até 10 flexões, quem conseguiria fazer de 11 a 20, de 21 a 30 e 31 a 40
e mais de 40, então 41 em diante. E eles avaliaram que ao final desses 10 anos, aquelas pessoas que conseguiam fazer mais de 40 flexões de braço, elas tiveram 96% menos de chance de ter doenças cardiovasculares do que comparado com o grupo que fez até 10. Ou seja, pessoal, quando a gente olha para o músculo, esse músculo esquelético que fica aparente, é apenas uma engrenagem que começa a girar, modificar outras engrenagens. A gente pode mostrar essa imagem aqui para vocês para ficar um pouco mais claro, que essa massa muscular girando com mais velocidade, com mais força, potência, ela começa a estimular também a máquina, a engrenagem do pulmão, a máquina, a engrenagem do coração, e isso ser ultrapassado para os diversos órgãos e os benefícios, em saúde, performance, envelhecimento ativo, prevenção, tratamento de doenças, eles começam a ficar mais harmonizados. E é por isso que a gente vê que indivíduos que conseguem ter bons hábitos de vida têm esse envelhecimento mais ativo, funcional, com menor dano. Mas esse estudo deixou uma grande parte da população de fora. Como eu citei, ele avaliou homens adultos fisicamente ativos e o pessoal que não faz exercício. E as mulheres? Onde é que a gente encaixa nessa história? Novamente, se a gente pesquisar, tem muita coisa interessante aqui. E tem um site de uma organização de saúde, que é a Mayo Clinic, está aparecendo aqui na tela para vocês. E vejam só, temos umas tarefas, umas metas aí para que vocês consigam cumprir, certo? Em relação à faixa etária e a sexo. Vamos lá, só entender aqui, está aparecendo essa imagem, como que é feita a execução. Não é tendo o apoio do joelho ao solo, tá certo? Quando você consegue executar um número X de repetições dessa forma, é que você tem essa correlação com menor risco de doenças cardiovasculares e as diversas outras categorias, como eu já citei. Vamos lá? Se você tem entre 20 a 30 anos, qual é a meta para você executar em relação à prática em relação à quantidade de flexões de braço? As mulheres, o número de 20 e os homens, 28. Se você está na faixa do 30 aos 40 anos, para as mulheres, 19 e para os homens, 21. Se você está na idade média ali de 40 a 50 anos, para as mulheres, 14 e para os homens, 16. Entre 50 e 60 anos, para as mulheres, 10 e para os homens, 12. E 65 anos ou mais, um número de 10 flexões para ambos os sexos. E aí, o que é que eu quero colocar de meta, de proposta aqui para vocês? Que você que está assistindo, que você tente fazer isso em casa e coloca aqui a sua faixa etária, o seu sexo e o seu resultado e vamos ter um bate-papo. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou outros temas, joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Não esquece, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.